todos os povos. Senhor, abençoe. Olá, tudo bem? Que bom que você está conosco. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Desbravando as Escrituras. A partir de agora, eu e você vamos estar estudando e aprendendo um pouco mais sobre o livro do Apocalipse. O capítulo 10, em especial, do livro do Apocalipse, traz uma mensagem de fé e esperança, reforçando a nossa fé do que nós cremos e como somos comissionados por Deus para levar essa mensagem a outras pessoas. Portanto, esse é um programa de fé e esperança. Eu convido você e sua família a se inscrever no nosso canal, a compartilhar essa mensagem para que juntos possamos alcançar mais lar para as pessoas. E hoje, eu e você vamos aprender a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então venha comigo no livro de Apocalipse, viu? Vamos lá? Um abraço especial então para a Jamile, né, que é a filha da Cintia, e para o nosso amigo Clóvis Martins, meu amigo. Deus conduz a sua vida. Venha comigo no livro de Apocalipse, capítulo 10, e vamos ver aqui uma promessa muito especial. Lembrando para você que no domingo passado nós falamos sobre as trombetas. Algo interessante acontece sempre na sequência de 7 aqui no Apocalipse. Se você for prestar atenção, quando nós estudamos os 7 selos, você vê que há um interlúdio, ou seja, há um espaço entre o 6º e o 7º selo. Quando chegamos aqui agora no capítulo 10 de Apocalipse, você vê que ele também está no meio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Por quê? Porque a 6ª trombeta, a Bíblia revela para mim e para você um grande ataque do inimigo contra a verdade de Deus e levanta no mundo vários movimentos que têm como objetivo de abafar a verdade escrita na palavra de Deus. Nesse momento, o capítulo 10 entra em ação para mostrar para você que nesse momento, quando parece que o mal está triunfando sobre a terra, Deus levanta um movimento profético, e esse movimento profético tem como objetivo levantar a verdade e restaurar a mensagem de Deus na terra. Ou seja, esse povo que é levantado aqui no capítulo 10, ele vive para levar a mensagem de Deus a todos os povos. Então, Márcio Rodrigues, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você. Vamos então para a leitura do texto? Venha comigo, Apocalipse capítulo 10, dá para nós dividir em 2 partes, né? Capítulo 10, do versículo 1 ao 7, e depois a gente lê do versículo 8 até o versículo 11, tá bom? Enquanto nisso, lembrando para você que está em casa nos assistindo, você também tem a possibilidade de levar essa mensagem a muito mais pessoas. Nesse momento, eu convido você a participar abrindo o texto bíblico, tá bom? E também orando para que o Espírito Santo seja o agente que conduza essa mensagem através de cada um de nós, tá bom? Então, Ivete, seja muito bem-vinda, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo 10, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Olha só, diz assim, o título já é bem interessante, porque diz assim, ó, os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Olha só, vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre a terra, e o esquerdo sobre... Olha só, versículo 2. E tinha na mão direita um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e brandou em grande voz, como ruge um leão. E quando brandou, desferiu os 7 trovões em suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. Já não haverá demora. Mas, versículo 7, capítulo 10, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos, os seus profetas. Muito bem. Esse capítulo é muito interessante e eu quero convidar você agora a juntos conversar sobre os símbolos que aqui são apresentados. Jucimara Moraes, que Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Então, muito bem, eu preciso que você entenda que quando se trata do contexto de Apocalipse, 95% não se entende como se lê, porque é um livro profético. E uma vez que é um livro profético, ele trabalha com muitos símbolos, tá bom? Então, olha só, nesse momento,
o apóstolo ele começa a descrever um anjo diferente dos anjos que ele estava vendo. Você lembra que tinha uma sequência de anjos que estavam tocando as trombetas? Mas nesse momento ele vê um anjo diferente. E esse anjo ele está descendo do céu com um livro na mão. Olha só, essa mensagem já de que esse anjo está trazendo do céu emana diretamente do trono de Deus. Ou seja, esse anjo desce de lá com uma mensagem. E é interessante que o rosto dele era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Essa mesma característica que esse anjo apresenta aqui é a mesma característica que é apresentada no capítulo 1, quando Jesus Cristo é apresentado. Você lembra disso? Muito bem. Esse anjo aqui, a grande maioria dos teólogos acredita que ele é o próprio Cristo. Por que que ele aparece aqui com o nome de anjo? Porque ele vem trazendo esse nome de anjo, mas na verdade a sua aparência, o seu brilho é o mesmo descrito em Jesus Cristo, tá bom? E você vê que a forma como ele fala aqui, olha, versículo 3, e brandou em grande voz como ruge o leão, e quando brandou desferiu 7 trovões em suas próprias vozes. Você lembra que no capítulo 5, quando João ali está chorando porque há um livro que está selado, ele entra em desespero e um ancião conforta ele, dizendo, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Você lembra disso? Quando se trata de leão, vem descrevendo aí do próprio Jesus Cristo. Algo interessante também é que aqui vem falando que, ainda no versículo 1, quando vem descrevendo nuvem também, quando desce com as nuvens, você vê sempre a Bíblia referindo a Jesus Cristo, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos transpassaram. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E aí vem falando que o rosto, antes aqui era com as nuvens, vírgula, com um arco-íris por cima de sua cabeça. É interessante que quando as cenas que se passam dos anjos tocando a trombeta, agora o próprio apóstolo João vê esse anjo com um arco-íris por cima de sua cabeça. E você lembra que o arco-íris na Bíblia representa algo muito interessante, não é isso? Então olha só, irmã Amélia, toda vez que aparece o arco-íris na Bíblia descrevendo a um ser celestial, está demonstrando a misericórdia e o cuidado de Deus através da sua bondade, mesmo diante do juízo eminente que está para cair sobre a humanidade. Ou seja, ele para o seu juízo para lembrar do seu próprio compromisso, do seu próprio ato de bondade e misericórdia para a humanidade. Aí você lembra lá no capítulo 9 de Gênesis, quando Deus termina ali o dilúvio, ele põe um arco-íris. Esse arco-íris é símbolo da aliança, de um concerto eterno de misericórdia e graça que ele faz então com o seu povo. É interessante você notar que a mesma palavra que a Bíblia usa para descrever o arco-íris ali, é a mesma palavra dita para escrever o arco, daquele arco e flecha. E você lembra que o arco, o seu lado maior, ele está sempre apontado para a direção que você quer atirar. Lembra disso? O arco, do arco e flecha? E o arco-íris, se você for analisar, a sua parte do arco está voltado para o céu. Você sabe por que ele está voltado para o céu? Porque quando Deus ele faz uma promessa de fidelidade, misericórdia, de atuar para salvar o ser humano, ele usa ele mesmo como base da promessa dele. Ele se coloca como sendo o fundamento da promessa para salvar e restaurar o ser humano. Isso é bacana, não é verdade? Porque eu e você somos falhos, mas o nosso Deus ele é eterno, ele é justo, a misericórdia dele se renova cada dia em nossas vidas, nos permitindo assim esse momento de reflexão através da bondade e misericórdia de Deus, certo? É interessante você notar que quando o apóstolo João está descrevendo que ele ruge como um leão, 7 trovões aparecem ali, e esses 7 trovões, ele aparece com a mensagem. Só que o apóstolo, ele é vedado de revelar para o povo o que esses 7 trovões descreveu. E aí você lembra que sempre que Deus aparece falando com o povo dele, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre aparece como voz de trovão, não é isso? Lembra lá no Sinai, quando Deus estava dando a sua lei, os trovões e tudo mais? Lembra quando Jesus foi batizado? Um dos evangelhos fala que ouviu-se a voz do céu dizendo, este é meu filho amado, a quem me comprazo. E em outros evangelhos aparece que ali foi descrito como uma voz de trovão. Até mesmo quando Jesus está ali no Monte da Transfiguração,
E aí você vê que a voz aparece de novo, e aí alguns dos evangelhos aparecem descrevendo que como se fosse uma voz de trovão. Por quê? Porque é Deus falando com a própria humanidade, tá bom? Então, olha só. Aí, olha só no versículo 4, vem descrevendo o que eu acabei de dizer. E no versículo 5, olha só o que acontece. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, que já não haverá demora. Olha só, esse anjo que é o próprio Cristo, né? Ele agora faz um juramento por ele mesmo que já não há mais demora. O que essa demora é agora? Muito bem, esse momento, ele está dizendo que não há mais momento profético. No momento em que isso aqui iria acontecer durante a humanidade, já tinha findado as duas grandes profecias, uma que se cumpriu no ano de 1798, né, com a supremacia religiosa que existia na época, com o aprisionamento do líder religioso pelo general Berthier, antes aí no período da Revolução Francesa, você lembra disso, né? Você que gosta bastante disso da história, findou-se uma das grandes profecias descrita aí do período de 1260 anos, meu amigo. E a segunda profecia maior que existe na Bíblia, ou seja, a maior profecia que existe na Bíblia, se cumpriu no ano de 1844. Ou seja, a partir de então, o anjo está dizendo que não há mais demora. A partir de qualquer momento, o céu pode ser enrolado como um pergaminho e Jesus Cristo pode aparecer para resgatar eu e você. Amém? É muito bacana saber disso, não é verdade? E olha só que interessante. Ao anjo descrever esse juramento, ele usa as mesmas palavras que está escrito no quarto mandamento no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8, certo? Ele usa algumas palavras que faz parte. Lá lembra de céu, terra, que o céu, terra, o mar e tudo que nele existe? E essa mesma palavra, agora é interessante, né? Por que a Bíblia então descreve que esse anjo estava em pé, com um pé sobre a terra e o outro pé sobre o mar? Você já pensou por que a Bíblia traz esse detalhe? Você sabe por que a Bíblia traz esse detalhe? Porque a mensagem que esse anjo traz dos altos céus, ela tem um alcance global. Todos os lugares essa mensagem deveria chegar. É tanto que quando eu e você chegar no capítulo 14 desse mesmo livro de Apocalipse, você vai ver que essa mensagem, ela deve ir a todos os povos, tribo, língua e nação. Portanto, o mar, o oceano, não seria um empecilho para que a mensagem alcançasse a todas as pessoas. Ou seja, essa mensagem, depois que as pessoas fossem comissionadas para levar essa mensagem, eles viveriam para levar essa mensagem para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, enquanto eu estou falando com você agora, pessoas da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente, qualquer lugar do mundo que tem acesso à internet, ele tem acesso a essa mensagem. Você sabe por quê? Porque o evangelho que eu e você fomos chamados para representar, para viver, ele é um evangelho eterno. Nós não fazemos parte de um movimento local. Você e eu não fomos chamados para fazer parte de uma igreja local. Nós somos convidados para fazer parte de uma igreja mundial, ainda que eu e você temos um papel importante, relevante, para fazer no nosso lar, na nossa casa, no nosso bairro, em qualquer lugar que estejamos. Mas o nosso movimento foi levantado por Deus para ser um movimento eterno. Entendeu? Você não foi convidado, meu amigo, para ficar de braços cruzados. Você foi levantado por Deus. Você foi alcançado por Deus para que essa mensagem fosse levada em qualquer lugar que você for, porque a tua vida, o teu testemunho de vida será a última, quem sabe, a última Bíblia que alguém poderá ler. Então eu e você somos convidados para levar essa mensagem. E é interessante você notar que agora esse anjo, ele está em pé em cima, com um pé na terra e o outro no mar, mostrando que o território ele está sob o cuidado de Deus. Porque quando eu e você chegarmos no capítulo 13 de Apocalipse, já estou te adiantando para você ficar por dentro dos acontecimentos. Quando você e eu chegarmos no capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver que uma besta surge da onde? Uma surge da terra, certo? E o outro surge aonde? Do mar. Ou seja, mostrando aí que o inimigo está tomando a terra como um posse dele de conquistar as pessoas, não é isso? E aí você vai ver no capítulo 13 que ele vai lançar uma marca, que essa marca é o 666. Mas agora, antes de chegar a esse ponto, a Bíblia já traz para mim, no capítulo 10,
que Deus está levantando um movimento para fazer oposição à mentira do inimigo. Entendeu? Olha só que bacana. Vamos continuar lendo que está muito bom o negócio, não é verdade? Olha só. Versículo 7 agora diz o seguinte, olha. Depois do juramento, que é feito aqui no versículo 6, capítulo 10, agora chega aqui no versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou seus servos, os profetas. Gente, que mistério é esse que Deus anunciou aos seus servos e os profetas? Você já pensou que mistério é esse? Esse mistério, meu amigo, lembra que eu falei para você que as 6 trombetas já tocaram, mas falta ainda uma trombeta tocar, que é a 7ª, e que está escrito aqui no versículo 7, olha só. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Alguns livros da Bíblia já registraram esse mistério para mim e para você. Lembrando que toda vez que estamos falando aqui, nós devemos usar a Bíblia para que ela possa interpretar a si mesmo e para que ela possa oferecer elemento para que eu e você então possamos aí aprender um pouco mais do conteúdo bíblico, certo? Então vamos no livro de Romanos. Aqui no livro de Romanos, vamos no capítulo 16, e aí nós vamos descobrir um pouco desse mistério de Deus. Você quer saber qual é o mistério de Deus que ele anunciou aos servos, aos profetas? Você quer saber? Então venha comigo aqui no livro de Romanos, capítulo 16, e vamos aprender um pouco do mistério de Deus, meu amigo. A Bíblia descreve, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que o que Deus revelou pertence a mim e a você. Se Deus revelou, então nós temos que descobrir qual é essa mensagem, certo? Livro de Romanos, fica aí depois do livro de Atos, ainda no Novo Testamento, capítulo 16, versículo, vamos ler aqui o versículo, capítulo 16, vamos lá, Romanos, pegue a sua Bíblia, é importante que você possa abrir aí, tá bom? Livro de Romanos, capítulo 16, versículo 25 até o 27, olha só o que está escrito aí, abriu a Bíblia? Acompanha aí, meu amigo. Maria Nilde, seja muito bem-vinda. Vamos acompanhar o que Deus está falando agora para cada um de nós. Olha só. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Olha. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus? Vamos agora no livro de Colossenses. Está aqui mais à frente, depois do livro de Efésios. Vamos pegar no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Colossenses, abre aí comigo, está no Novo Testamento também. Vamos ler no capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Ainda falando do mistério de Deus para mim e para a sua vida. Olha só, versículo 26. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Olha só. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é Cristo em vós, esperança da glória. Muito bem, meu amigo. Eu preciso que você entenda algo muito interessante. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o sacrifício dele foi completo e perfeito naquilo que ele proporcionava a fé, que era alcançar a salvação para cada um de nós. Mas além disso, olha só, Mônica, o que Jesus Cristo fez. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele tem direito agora à minha e à sua vida. Ele sobe ao céu. E, portanto, diante do universo, ninguém é capaz de abrir o livro que está selado, que aparece no capítulo 4 do livro de Apocalipse. E no capítulo 5, esse momento de crise é resolvida porque Cristo, ele venceu por mim e por você. Ele tem direito, então, de abrir esse livro. Quando chega no capítulo 10 de Apocalipse,
Quando chega no capítulo 10 de Apocalipse, essa mensagem ela continua sendo alcançando as pessoas. Muito bem? Então o mistério de Deus revelado para cada um de nós é a salvação, é o plano da redenção que foi desenvolvido a partir de Jesus Cristo. Ou seja, esse mistério é a segunda volta de Cristo para resgatar eu e você, que somos fiéis adoradores da mensagem dele. Amém? Então, meu amigo, dê glória a Deus, porque você faz parte desse movimento, faz parte desse povo que aguarda essa bendita esperança, essa esperança de Cristo voltar. Mas algo interessante acontece agora no capítulo 10, a partir do versículo 8, porque quebra a narrativa. Você vê que o profeta, ao descrever este capítulo, ele é passivo, ele só escuta e descreve o que está acontecendo. Mas a partir do capítulo 8, algo interessante acontece, que essa ação, esse momento em que ele começa a interagir dentro do contexto profético, Eliette, olha só o que acontece, Eliette Alves. A partir desse momento que o profeta começa a interagir dentro da própria revelação do capítulo 10, irá retratar a experiência que o povo de Deus ia passar no futuro. Então veja só, venha comigo aí no capítulo 10 de Apocalipse, versículo 8 diz assim, ó. Vamos lá? Volta comigo então lá no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 8. E nós vamos ver aqui o que acontece. Olha só. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: aqui aparece 3 ordens. 2 fica clara e uma fica subentendida no versículo 11. Olha só. Versículo 8 diz assim, ó, pega na Bíblia, confere comigo, porque o evangelho que eu e você estamos descrevendo aqui agora e lendo é um evangelho eterno. É um evangelho que tem o poder de alcançar e mudar a vida tua e transformar o teu lar, dando a oportunidade de trazer esperança, conforto e a paz que emana do trono de Cristo. Então, acompanhe a leitura da Bíblia. Olha só o que está escrito. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, olha só a ordem, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Mais uma vez, a ênfase que é dado sobre a posição do anjo. Como é que ele está se posicionado? Ele está com um pé em cima do mar e o outro na terra, mostrando que a mensagem que contém neste livro é dado para que alcance a todas as pessoas em qualquer lugar do planeta Terra que ela esteja. Amém? Olha só, versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e o devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O anjo já está tendo um contato mais próximo com o apóstolo, que ele está dizendo o seguinte, olha, você vai comer esse livro, mas assim que você comer, quando você começar a comer, ele vai ser gostoso na sua boca como mel, mas quando ele chegar ao seu estômago, vai ser amargo como o quê? Como amargo no teu estômago, como um fel, algumas versões, né? Ele será amargo no teu estômago. Mas aí diz assim, olha só, no versículo 10, depois da experiência, o próprio apóstolo começa a descrever a mesma coisa que basicamente o anjo falou, olha só. Eu vou ler o 9, depois a gente lê o 10 de novo. Olha. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me deste o livrinho. Ele então me falou, toma e o devora, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Isso foi o que o anjo disse para o apóstolo. Agora olha o que o apóstolo descreve no versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Olha só, ele repetiu que realmente o que o anjo falou aconteceu. Na boca dele era gostoso, ele comeu isso e era saboroso. Mas quando chegou ao estômago, meu amigo, o negócio mudou. O negócio ficou amargo. Você já comeu alguma coisa que era doce na sua boca e já ficou amargo depois no estômago? De vez em quando acontece isso com a gente, né? Mas por que a Bíblia está revelando isso? Será que isso é uma novidade exclusiva do livro de Apocalipse? Ou será que já foi revelado na Bíblia? Você quer entender o que é isso? Você quer saber por que então que ficou amargo no estômago do profeta? Você quer saber porque era doce na boca dele? Quer saber? Então aí na Bíblia, na Bíblia, venha comigo, sabe onde? Vamos aqui voltar aqui no livro de Jeremias, capítulo 15. Vamos lá? Abra aí comigo no livro de Jeremias. Olha só, agora nós vamos voltar lá no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 15, versículo 16. E se você tiver uma caneta, pode marcar aí. Marca porque é muito legal esse versículo, tá bom? Jeremias, capítulo 15. Olha só o que está escrito no versículo 16. Pega a canetinha, marca aí, grifa isso, porque
Quando você estiver passando por alguma dificuldade, você vai lembrar do que o profeta passou. E você vai falar, nossa, que legal isso aqui, olha só. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Olha o que Jeremias fala. Achando as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram-me gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. O profeta está descrevendo que quando ele achou a palavra de Deus, ele se debruçou sobre ela, ele gastou tempo para aprender a vontade de Deus para a vida dele e foi alegria para o coração. Olha só que interessante. Você já lembra quando você estava aí estudando, né? Agora não, agora você já se formou, já fez faculdade e tudo mais, mas lembra quando você pegava um livro e você gastava hora e hora grifando o livro, escrevendo, e as pessoas falavam assim, aí você leu o livro? Aí você falava bem assim, eu devorei o livro. Né? Por quê? Porque você realmente dedicou tempo para aprender a vontade de Deus para a sua vida. Mas agora vamos num livro aqui de Ezequiel, e você vai ver que o livro de Ezequiel também descreve algo parecido com o que aconteceu com o apóstolo João lá no livro de Apocalipse. Vamos comigo? Livro de Ezequiel, vamos pegar aqui os primeiros capítulo 2. Vamos lá no livro de Ezequiel, e você vai ver que a mesma experiência que o apóstolo João sofreu lá no livro de Apocalipse, é a mesma experiência que Ezequiel parece ter sofrido aqui. Vamos ver? Olha só, está escrito aqui no livro de Ezequiel, capítulo 2. Abriu aí o livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler até o capítulo 3, versículo 3. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ler Ezequiel, capítulo 2, versículo 9, até Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. Diz a senhora: Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrita lamentações, suspiros e ais. Então ele me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Ele me disse: Filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu o comi na minha boca, era doce como mel. Muito bem, você vê que agora, mais uma vez, o que a Bíblia descreve aqui enriquece o que foi escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 8. Você lembra disso? Que o apóstolo lá, João, comeu o livrinho e era doce na sua boca, mas no seu estômago amargo como mel? Capítulo 10, versículo 10 está escrito que era amargo como mel. Mas por que que o apóstolo passou por essa experiência? Eu quero falar agora para você o seguinte: você e eu não fomos convidados para fazer parte passiva simplesmente dessa obra de forma inativos, entendeu? Eu e você fomos convidados por Deus para fazer parte dessa mensagem de uma forma ativa. Exatamente, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. O apóstolo agora, ao comer esse livro, que é doce na boca dele e ao mesmo tempo se torna amargo no estômago, é porque ele foi convidado a passar pela mesma experiência que iria refletir um período histórico que aconteceu a partir do ano de 1816 e que teve seu desdobramento no ano de 1844. Mas que evento foi esse? Mas antes eu quero ler para você o versículo 11 do capítulo 10 de Apocalipse, tá bom? Muito bem, volta lá para o livro de Apocalipse, só para a gente ler esse último versículo aqui do capítulo e você vai ver que é interessante aí. Eu vou falar um pouco mais com você. Olha só. Diz assim, ó, versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu quero dizer para você que essas mesmas palavras, ela vai aparecer lá no capítulo 14 do livro de Apocalipse, lá no versículo 6 em diante. Nações, povos, línguas e reis. É muito interessante. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando o apóstolo ele é comissionado a falar dessa mensagem, ele é comissionado a falar a povos, nações, línguas e reis. Muito bem. Esse capítulo 10 de Apocalipse, ele faz um paralelo muito grande com o capítulo 12 do livro de Daniel.
Exatamente. Quando você tiver tempo, você estuda o capítulo 12 do livro de Daniel e depois você estuda o capítulo 10 de Apocalipse. A partir de agora, do capítulo 10 até o capítulo 22, você vai ver que tem um paralelo muito grande entre Daniel e Apocalipse. É tanto que os nossos próximos estudos, quando formos falar dos conteúdos de Apocalipse de agora para frente, nós vamos sempre usar a referência do livro de Daniel, porque os dois, a partir de agora, trazem o mesmo conteúdo, só que em linguagem diferente. Ou seja, quando esse apóstolo que experimentou algo que era doce na sua boca e se tornou amargo como mel, ele estava agora passando pela experiência que um povo de Deus ia passar. Lembrando para vocês que quando eu falo exatamente nesse período, capítulo 10, ele começa a acontecer os seus desdobramentos a partir do século 18 e o século 19. Lembrando para você que no dia 1º de novembro do ano de 1755, acontece algo muito grandioso no planeta Terra, que foi o grande terremoto de Lisboa. O mundo foi surpreendido por um grande terremoto, tá? Esse terremoto foi muito magnífico, muito grande. Esse terremoto alcançou toda a Europa ali, causando um grande desastre. Além de abrir grandes crateras, fogo saía e muitas pessoas morreram. Então as pessoas começaram a ter sua atenção voltada para esses grandes acontecimentos. E aí você lembra também que no dia 19 de maio de 1780, um fenômeno muito interessante acontece, que é o dia escuro. Você pode digitar na internet e procurar, é o famoso dia escuro. Algo extraordinário aconteceu. Se você for ver os relatos das pessoas que presenciaram esse evento, eles descrevem que durante o dia, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, as pessoas não conseguiam enxergar muito longe. Ou seja, se você acendesse uma vela, uma lamparina e colocasse a 1 metro de distância, você ia conseguir ver que parecia que a escuridão daquele dia parece que era até apalpável, por de tão intensa que era essa escuridão. E as pessoas começaram a ficar atentas a esses detalhes, né? Então você tem aí, no dia 1º de novembro do ano de 1755, o grande terremoto de Lisboa, e agora você tem no dia 19 de maio de 1780, o grande dia escuro. Mas aí as coisas não param. Um fenômeno extraordinário aconteceu que chocou o mundo. Eu preciso que você entenda que há uma profecia que descreve a supremacia do poder religioso que ia reinar de forma tanto territorial como militar, econômica, de todos os sentidos, tá? A igreja ia ter o poder de não só levar a religião, tá? Mas também ia ter poder jurídico de determinar a sentença sobre a vida das pessoas. Isso aconteceu a partir do ano 538, com a eliminação da última tribo ariana que existia, dando poder de governo, de status, de autoridade à religião presente, que reinou até o ano de 1798, quando um fenômeno extraordinário aconteceu que chocou as pessoas. Sabe o que aconteceu? No ano de 1798, o general de Napoleão, Berthier, ele entra no Vaticano e prende o Papa Pio VI. Gente, o mundo choca, porque até então você e eu precisamos entender, de acordo com a história, que reinos eram estabelecidos somente com a vontade do Vaticano. Você lembra disso? Que para a pessoa ser coroado rei, o Papa colocava a coroa na cabeça e tudo mais. E aí algo extraordinário aconteceu. Ele foi preso, levado para o exílio e lá ele morreu. Gente, alguma coisa estava acontecendo. Será que era o fim do mundo? A partir de então, desses desdobramentos, desses eventos que eu comecei a falar para você, as pessoas começaram a ficar preocupadas. Alguma coisa está acontecendo. E eles então começaram a estudar de uma forma mais enfática o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E as pessoas começaram a entender que esses fenômenos estavam demonstrando que Deus, muito em breve, ia fazer um evento muito grandioso. Porque, olha só, a maior autoridade religiosa da época foi presa. Ou seja, aquilo que as pessoas tinham como referência de religião, agora estava sofrendo um golpe terrível. Não é isso? E aí você tem esses acontecimentos. E mais interessante, que também no dia 13 de novembro de 1783, outro fenômeno acontece, a queda das estrelas. É uma grande chuva de meteoro, como nunca foi relatado antes.
chama a atenção do povo para as profecias. E aí, no ano de 1816, um batista chamado Guilherme Mille, ele começa a ter um contato mais próximo com Deus. E ali, quando ele está estudando, ele está fazendo o culto, ali ele está lendo a homilia, que é o sermão já pronto. Nesse momento que ele está lendo ali, o sermão falava do cuidado dos pais, da responsabilidade dos pais para a educação dos filhos. Nesse momento ele tem um encontro muito grande com Jesus Cristo. Ele ouve o Espírito Santo falando ao coração dele e ele não consegue mais dar continuidade àquele sermão. Olha só que interessante, meu amigo. É por isso que eu e você devemos estar constantemente orando quando as pessoas estão pregando. Quando as pessoas estão dirigindo a palavra de Deus, eu e você temos uma parte ativa nisso. Qual é a nossa participação? É orar, para que o Espírito Santo use a pessoa. Nesse momento que ele está ali, o Espírito Santo fala ao coração dele, e olha assim o que acontece. Ele não consegue mais dar continuidade à mensagem, ele sai dali chorando, e agora ele começa a estudar a Bíblia de uma forma intensa. E você sabe o que ele tinha para estudar? Ele só tinha a Bíblia e uma concordância bíblica para estudar. Eu e você hoje temos várias coisas para estudar, não é verdade? Quantos e quantos livros as pessoas têm disponível para estudar? Se você está nos acompanhando, você sabe que todo domingo, às 7 horas, tem aí o grande estudo dos livros de Eli, levando muito mais conhecimento da palavra de Deus para você. Então você entende, nesse momento, Guilherme Mille começou a estudar no ano de 1816, e quando chegou no ano de 1818, ele teve então um encontro com as profecias do livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, fala que até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Agora, ele coloca na mente dele de que Jesus Cristo iria voltar no final dessas profecias. Matematicamente, você consegue fazer um percurso mais ou menos exato das profecias, de acordo com o livro de Número Ezequiel, que oferece para você aí que dias em profecia significa ano. Então ele descobriu 2.300 dias era igual a 2.300 anos. Que isso chegou aí ao ano, ele chegou ao cálculo do ano de 1843. E aí ele percebeu que tinha apenas 25 anos para falar para o mundo que Jesus Cristo estava voltando no final dessa data. Começou então um grande movimento nos Estados Unidos e também em grande parte da Europa, onde as pessoas se juntaram para levar essa mensagem de que Cristo muito em breve voltaria na nuvem do céu. Pessoas que eram fazendeiros deixaram de fazer as suas colheitas para participar desse evento. O povo só queria saber desse momento, desse encontro com Cristo. Estudando as profecias, outro amigo de Mille descobriu que Jesus Cristo então voltaria no dia 22 de outubro de 1844, que era o grande dia da expiação, de acordo com o calendário judaico. Naquele momento, eles então começaram a se preparar. No dia 22 de outubro de 1844, esse grupo se reuniram na fazenda de Mille, onde tinha uma pedra muito grande, tipo um lajedo aqui no Brasil, né? E ali eles ficaram ali esperando a volta de Cristo. Mas naquele momento, Jesus Cristo não voltou, porque eles interpretaram de uma forma equivocada o evento. A profecia estava certa, descreveu que um evento muito importante ia acontecer. Mas a Bíblia não fala que nós temos, de forma clara, a que data exata que Cristo vai voltar. Naqueles momentos eles choraram e começaram a entrar em desespero, porque muita gente tinha vendido tudo que tinha e dedicado na pregação dessa obra. E aí agora, o que será que estava acontecendo? E agora, 3 coisas acontecem nesse momento. O primeiro grupo, eles saem fora da igreja, não querem saber mais de religião, abandonam todos a sua fé. Outro grupo começa a marcar data, mas um grupo muito especial de pessoas dedicaram o seu tempo a reexaminar o que aconteceu, por que Jesus Cristo não voltou, o que estava de errado. E eles começaram a estudar a Bíblia para buscar, de fato, entender. Você e eu precisamos entender que a nossa fé, ela tem que estar constantemente alicerçada na palavra de Deus. Nós precisamos estar constantemente reaprendendo o que Cristo está falando. Por isso, eu e você, nós, de hipótese alguma, devemos deixar de ler a palavra de Deus. As pessoas, então, começaram a confortar umas às outras. Irã Edson, que era um grande fazendeiro que estava ali, ele estava com tanta vergonha
de ver as pessoas debochando deles, vocês não subiram para o céu ainda, tal e tal, ele foi confortar um dos irmãos e por isso ele passou por dentro da roça de milho, para que não fosse notado. Só que quando ele estava caminhando pela roça de milho, algo extraordinário aconteceu. Ele parou e olhou e ele teve uma insight, uma visão de que nesse momento, no dia 22 de outubro de 1844, Cristo saiu do lugar santo para ir para o lugar santíssimo e começava então uma última obra de intercessão pela humanidade. Muito bacana saber disso, não? E agora eles voltaram a estudar. E eles descobriram que a mensagem que agora eles deveriam proclamar para todo mundo era 2 pontos importantes. Era trazer a atenção do povo para a lei de Deus e para a mensagem do santuário celestial. Porque Cristo agora estava fazendo a última obra de intercessão. Portanto, cumpre-se a profecia que está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 6, versículo 7, que não haverá mais demora. Todo o tempo profético agora já finalizou. O momento agora é de nos colocarmos na mão de Deus e nos prepararmos para essa mensagem. Eu quero que você entenda que Deus tem uma obra para você. Você foi convidado para fazer parte de um movimento profético. Você precisa entender a sua ação nesta obra. Sabe qual é? É viver essa mensagem. É cada dia falar de Deus para as pessoas. Portanto, eu quero dizer para você que Deus faz duas grandes coisas interessantes a partir desse evento. A primeira é Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, iniciando aí uma obra celestial em favor da humanidade. A última obra onde Deus está intercedendo por mim e por você. O segundo movimento é que Deus levanta na terra um movimento profético global, que tem a missão e a responsabilidade de levar o evangelho para todo mundo. E você quer saber qual é essa mensagem? Aguarda, porque nós vamos falar isso no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Qual é a mensagem que Deus tem para as pessoas? Quando Deus ele levanta um movimento profético, esse movimento tem a responsabilidade de restaurar a verdade que é jogada por terra pelo inimigo. Deus nos convidou para ser um povo forte. Portanto, quando Deus levanta esse movimento profético sobre a face da terra, Ele blindeia esse movimento com a presença dEle. Portanto, quando Deus levanta a sua igreja sobre a face da terra, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Enquanto eu e você existir, há esperança para as pessoas alcançar a vida eterna, conhecer a verdade. Sabe por quê? Porque Deus falou, através de Jesus Cristo, falando para nós, que nós somos a luz do mundo. Nós temos que iluminar a vida das pessoas, nós temos que, através da nossa fé, da nossa forma de viver, mostrar para as pessoas que Cristo é a esperança. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelas pessoas que tão gentilmente têm nos acompanhado durante esses estudos e têm aprendido um pouco mais da Tua palavra, que Teu nome, Senhor, continua sendo exaltado. Agora, de uma forma especial, eu quero que o Senhor segura na mão do Teu filho, da Tua filha, do Teu servo, da Tua serva, levando para ele conforto e esperança nesse momento de dificuldade. Obrigado, Senhor, porque a Tua mensagem é uma realidade hoje para mim e para cada um de nós. Temos a oportunidade de ouvir a Tua mensagem, nos convidando a tomar uma posição do Teu lado, de levar a Tua mensagem para todos os povos. Ao iniciar essa semana, que é desconhecida para cada um de nós, possamos fazer o Teu trabalho de forma de mantermos a nossa cabeça erguida, porque sabemos que diante de nós, a Tua presença está preparando o caminho para cada um de nós. Abençoe, Senhor, aquele que está com salário atrasado, aquele que está com dificuldade de pagar o aluguel, aquele que está desempregado, aquele que está passando necessidade, Senhor, na questão emocional. Por favor, Pai, reconstrua, reestrutura a vida do Teu servo, da Tua serva e permite que ele e que ela possa manter os olhos fixos em Ti, porque entendemos, Senhor, que cada um de nós, seres humanos, precisamos manter os nossos olhos fixos em Ti. Aquele que está se preparando para entregar a vida deles em Tuas mãos através do batismo, que o Senhor fortaleça a fé para que eles possam fazer essa entrega e assim mostrar para as pessoas que a esperança é Cristo e incentivar outros também a tomar essa mesma decisão. Salva-nos, Senhor, para o Teu reino, é que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. A você, o nosso muito obrigado por ter estado conosco, obrigado porque você tem se inscrito no nosso canal. O meu conselho para você é assista os programas que tem lá, são vários estudos bíblicos
que tem como objetivo fortalecer a tua fé. Então, acesse, se inscreva lá, dá o seu like, faça o seu comentário, porque isso ajuda para que essa mensagem alcance outras pessoas. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mesmo por tudo. Nós já chegamos aí a mais de 3.000 visualizações. Significa que quando você compartilha essa mensagem, que quando você se inscreve, outras pessoas têm a possibilidade de alcançar essa mensagem. Porque enquanto vivermos, o nosso motivo de existir é Cristo, não é verdade? A você mais uma vez, o nosso muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.